Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Soma de Ideias. Eu sou André Scheid. Eu continuo sendo o Henrique Abel. E hoje nós estamos aqui com Leonel Hadi! Que agora vai fazer o programa conosco, tá? Lembrando que aqui no Soma nós estamos tomando todos os cuidados, os protocolos de saúde contra a Covid-19 e ninguém acredita em cloroquina, remédio para vermes, nada aqui, que não funciona isso. Mas Leonel, fala um pouquinho da tua banda, do Calibre, tá? Conta um pouquinho da tua história musical. A gente, inclusive, gravou aqui, né, no Soma. A gente gravou no Soma, não sei se foi 2012. Acho que foi por aí, com a produção Eu não sei, eu tinha uns 19 anos nessa época. do Ray-Z. Com a produção do Ray-Z aqui. A gente gravou todo o disco aqui, foi bem legal. A banda existe ainda, mas a gente tá meio parado por essa função de Covid, função até das eleições, e que eu me candidatei em 2018, 2016. Então, às vezes é difícil, trabalho, não sei o quê. O pessoal também trabalhando pra caramba, mas é bacana, assim. A gente vinha de uma outra banda que era a Samad, na década de 90, daí começa a ver a idade do cara. Né? Não sei, eu não era nascido. Não, nem sabia. Então é isso, tem um pessoal, o Rodrigo Ferreira, professor do município de música. Então é muito legal, cara. Mas qual é o estilo do som? Conta é rock, a gente toca rock, influência de Foo Fighters, influência de Rage Against the Machine. Claro, não na questão do rap ali, mas essa questão de ter o peso também. A gente vai de tudo, de Coldplay, a gente vai uma miscelânea, assim, a banda. Então, quem quiser conhecer, a Calibre tá no Spotify até, esse disco que a gente gravou aqui no Soma. E será uma honra se o pessoal for lá e conferir, né? Acho que como tem muito Calibre no mundo inteiro, né, que é uma palavra meio universal, então tem que botar lá, tá, Banda Calibre, mas o nome da banda é só Calibre mesmo, mas pra achar no Spotify, Banda Calibre. E tu é o vocalista? Sou vocalista. E aí arranho algumas coisinhas ali também, mas foi bem legal, cara, gravar aqui. O Soma, o melhor estúdio do Rio Grande do Sul, sem dúvidas. Oh, obrigado. É verdade, não é puxação de saco mesmo. E foi muito massa gravar aqui, com a produção do Ray-Z, e foi algo bacana de fazer. Ah, bacana. Então, partindo da referência do Foo Fighters, do Rage Against. Rage Against, a gente gosta de Rage Against, né? Tem como não. O Jalbiaf é um cara legal. Eu gosto muito do Tom Morello, cara. Ah, não, é gênio. Ele mudou um jeito de tocar guitarra, né? Naquela época, porque tinha um monte de guitarrista chato, assim, que eu me inspirei. E o cara chega cheio de efeitos, né, cara? O AMI, não, ele popularizou o AMI, né? Aquela função do AMI ali, que é aquele wah meio distorcido e tal. Depois dele virou uma marca registrada, né? Não, e eu fui num show dele que teve aqui em Porto Alegre. Eu fui também. E é bacana ele fazer um show sendo um guitarrista, né? E não sendo um virtuoso, assim, não sendo um vai, né? Ele meio que entrou numa praia desse tipo de som dele que o Santana fez, né? Sim, então, exato. Um showzão. Não, foi muito bom o show dele ali no Anfiteatro Pôr do Sol. Com a guitarra, claro, né? Isso aí, foi muito bom o show do... Não, eu acho ele um gênio, eu acho o Tom Morello um dos melhores guitarristas, assim, de tu dizer assim, aqueles caras que quebraram paradigmas e criaram uma vertente que é dele, assim. Tu pode gostar ou não gostar, mas é uma vertente própria. E o Tom Morello eu acho ele gênio. Fora que ele é um ativista também, né? Ele nunca... Eu achei engraçado esses dias que botaram no tweet, um tweet lá, aí disseram assim, eu larguei de mão o Tom Morello e o Rage Against porque é uma banda que tá se metendo em política. Desse cara, aí ele respondendo, tipo, desde que eu nasci eu faço isso aí. Agora Mas que eu o cara passei por acordou. isso no show do Roger Waters, cara, assistindo o show e os caras brigando com o Roger Waters. O The Wall é o muro dos fundos da casa dele. É surreal esses caras que criticam o artista que ficou famoso por fazer política, por se posicionar e dizer, não gosto mais de ti porque tu te posiciona, mas o cara ficou famoso por isso. Por causa disso. O cara cai de paraquedas em cima do trem assim, né? E quer sentar na janelinha. Que nem o System of a Down. O cara, System of a Down, não sei o que. Cara, mas a banda, o nome da banda, Rage Against the Machine, System of a Down, o nome já tá dizendo qual é que é a proposta. Aí tu chega, não, mas eu não gosto da banda agora porque eu descobri que os caras, mas tu é ignorante, porque... Ou aquela coisa, não, mas eu só curto o som, tá? Mas como é que tu faz pra ter essa audição seletiva, né? O vocal eu não ouço. E falando dessas bandas, assim, de protestos, né? A gente pode comentar, eu e a Bel, a gente já comentou isso, vou comentar contigo também. A covardia do Dead Kennedys, né? Nos últimos anos. Que vergonha. Ficou estranho, ficou muito estranho. Coisa mais vergonha. Olha, Dead Kennedy sem Biafra, pra mim, já começa por aí, né? Eu acho que ali é que deu, né? Que ali que tu mostra quem é o cara mesmo, porque... Pô, imagina, deu toda aquela questão com o cartaz aquele, né, do Bolsonaro e tal. Demais, todo mundo aplaudiu e disse, nossa, que
E o pessoal veio para dentro, né? Porque, na verdade, é o seguinte, o Dead Kennedys, eles não têm obrigação, em tese, pela lógica punk, anarquista e tal, enfim, eles não têm obrigação de agradar um determinado público. Como o Rage Against the Machine não tem obrigação, eles já sabem, não, nosso nicho é esse aqui. Aí vai dar, mas deu um problema, uma polêmica, não sei o que, a gente vai cancelar os shows, porque... Pô, mas pelo amor de Deus, aí que tu tinha que dizer, não, vamos cair pra dentro. Apareceu da polêmica, né? Exato. Não, e é uma banda que sempre, né, com Biafra, pelo menos, se posicionava totalmente anticapitalista, tal, todas umas pautas, né? E aí quando dá essa questão que todo mundo esperava, todo mundo aplaudiu, criou uma polêmica, que houve uma parcela grande de pessoas disse, até eu, de repente, iria num show, sei lá, entende? Não é uma banda que eu ame de paixão, mas, pô, se posicionou, vou lá, e aí os caras, não é por aí, porque aí dão uma nota completamente descabida e tal, é uma pena. Não, a nota deles tinha um teor de não queremos nos envolver em questões políticas internas brasileiras. Se fosse a Britney Spears, a gente entende, né? Bom, mas eu vou te dizer que talvez agora, não é Britney Spears, como é que é o nome daquela que é country e depois virou cantora tipo Britney Spears, que é a mais famosa dos Estados Unidos, a loira, aquela... Agora esqueci o nome dela, cara, que é a namoradinha dos Estados Unidos. Agora me fugiu o nome daquela cantora. Canta um pouquinho da música, assim, dançando junto. Aproveita aí. Não é a Miley Cyrus, é a... Pô, como é que é o nome dela, cara? Que era country, cara. Esqueci. Mas enfim... Eu sou da época da Shania. Ela... Isso que tu não era nascido nos anos 90. Vai vir o nome dela. A hora que a careca entrega. Mas ela mesma, essa cantora, que agora me fugiu o nome, mas todo mundo que eu tô falando aqui sabe quem é. Só os dois aqui que não sabem porque não é nosso métier. Mas ela já se posicionou, cara. Tipo, é uma cantora que nunca tinha se posicionado pra nada, assim, de política. Acha igual. O Trump é fascista. Tu entende? Quer dizer, umas figuras que são do mainstream, que não tem nenhuma outra pauta, se posicionam, e daí bandas que ficam querendo agradar. É como se o Bad Religion hoje chegasse assim, não, pessoal, vamos ponderar. Tu entende? Ainda bem que esses caras não fizeram. Mas eu gosto da Lady Gaga. Lady Gaga se mas ela sempre, o tempo todo. Mas ela sempre foi, né? Aí ela deu uma história, mas tem artistas que tu nunca pensava que iriam se posicionar, que se posicionaram, e bandas que tu esperava que não, os caras vão fazer alguma... E outra, é muito estranho, né? Esse conservadorismo, por exemplo, que nem o Ramones lá, né? Tu tem um bando de conservador na banda. Cara, assim, ó... Pô, usa droga, não sei o quê. Beleza, cara, ninguém vai te julgar, mas não dá pra ser conservador. Eu não consigo, entende? Vira uma contradição. Não, música não... É impossível tu ser um artista e ser conservador. É uma contradição, não entende? Porque daí tu quer dizer assim, eu quero transformar a moral da sociedade da pessoa que eu não tenho nada a ver, que não me interessa, porque a ideia do conservadorismo e tal é conservar valores, supostos valores e tal, em cima de toda a sociedade, então tu interfere na vida do outro. Mas na tua vida tu é um trovocado, um cara não sei o quê, e faz, e acontece, faz isso, faz aquilo. Cara, beleza, não é um julgamento, mas então não cabe tu querer ser conservador para a vida das outras pessoas. Não, roqueiro conservador também é uma coisa que não existe, porque nesse momento, quando a gente cria esse conceito, a gente pode excluir o Roger do Traje Rigor como artista. Não, mas, por exemplo, o próprio Lobão, cara. O Lobão é um cara que criou uma trajetória na música independente. Assim. Mas é que eu digo, mas daí era o cara mais loucão. Foi preso pela Polícia Federal na ditadura. Foi da bandida. E aí, daqui a pouco, não, porque é moral, porque os costumes, porque é família tradicional, aí fica... Mas ele não se ajuda, a gente já comentou sobre isso. O Lobão é um artista, uma pessoa que não se ajuda em nada. Mas né? é um fenômeno que a gente observa de umas décadas para cá, esse conservadorismo do rock. E eu acho que isso ajuda a explicar por que hoje as gerações mais jovens não se identificam, né? Eles acham que o rock não diz nada sobre a vida deles. O Leone fez uma avaliação muito, muito interessante sobre isso, né? Porque o Kid de Abelha também é outra banda que virou... O Kid de Abelha é o que sobrou do Kid de Abelha, mas enfim... Mas ele fez uma análise, né? Não que ele seja do rock pesado, nem do rock, mas ele era um cara do pop rock, um cara que transitava, um compositor. Muito. Não, e sempre foi um bom compositor, assim. Tem muitas músicas conhecidas que a gente não sabe que são dele. Mas o Leone chegou e disse, fizeram uma entrevista com ele, porque o Leone era um dos poucos dessa geração que não virou reacionário. E aí ele falou, cara, esse pessoal era muito classe média, era um pessoal muito ligado aos Estados Unidos, assim, gostava de viajar para lá, vinha de família rica, vinha de família... Então eles nunca foram, só que naquele contexto era interessante tu ser antissistêmico porque o sistema atrapalhava, que tinha uma coisa de tu ser contra, mas nunca foram pessoas assim, esclarecidas, leitura e tal, cara posicionado. Não, e bom, muitos são esclarecidos e escolhem ser assim. Não, mas o que eu quero dizer, esclarecido no sentido de ter uma noção de que existe exploração e essa exploração toca a sociedade e tal. Mas é que eles vêm de uma classe média que, que, digamos assim, ficou rancorosa com essa função de paga muito imposto e não recebo nada, entende? Mas é que a formalização fez isso, né? A gente vai guardar esse pouquinho para o segundo bloco, assim.
Mas o Leblon inteiro não gosta de pagar imposto, né? Claro. Então, quando teve que começar a pagar, deu problema. Mas é isso que eu falo, quando ele começa a ver que eu não tenho nenhuma vantagem durante anos de um governo de centro-esquerda, por exemplo, e eu pago muitos impostos, não vejo um retorno, um suposto retorno direto para mim, e aí eu vejo os pobres andando de avião, isso começa a mexer nesses caras, né? Pois é, mas esse bando de bunda mole, tem que chamar de bunda mole, né? Não perceberam que teve muito incentivo, por exemplo, para a Lei Rouanet. Claro. Na primeira vez começou a fomentar a cultura que não era fomentada no país. Então, é jogar contra o próprio patrimônio, né? O roqueiro conservador, o artista conservador não dá para entender isso, que é bizarro, né? É muito bizarro, porque eu acredito que, por exemplo, principalmente o rock ele veio dessa questão de ser contestador, de ter uma postura de se posicionar mesmo e ser antissistêmico. Ele sempre foi antissistêmico, no sentido de, olha, não, as desigualdades e tal. Tu pega lá The Clash, tu pega... o próprio cara, os Beatles e tal, que são a banda mais... tinham essa lógica. Sim. Aí tu começa a ver uns caras que são, sabe, mano, 0,001 na estrutura do todo, começar a querer, sabe, pautar algumas coisas. E aí a gente chega nas excrescências, tipo o Roger, tipo... Né? Porque o Lobão meio que, ele é meio, sei lá o que acontece, né? Ele é bipolar, né? Uma hora ele tá aqui, ele já brigou e aí ele tal. O Lobão tem uma coisa, ele é meio camaleão como o Bowie, só que só pro lado ridículo, né, cara? Esse é o negócio dele, né? Ele não se ajuda assim, cara. É uma lástima. Eu gosto das músicas do Lobão. Não, e outra, eu acho que ele na década de 90, quando ele veio com aquela pauta anti-gravadoras e com a revista e tal... Muito, né? Pô, mas aquilo lá, tu criou uma situação de várias bandas que seguiram aquele contexto ali de, vamos contra a gravadora, a gente pode fazer nosso próprio trabalho. É demais. E o disco deles, ele fez uma discografia respeitável e daqui a pouco ele entra numa linha completamente fora. E outra, e o mais louco assim, é um suicídio artístico. Sim. Por quê? Porque o público que ele tinha cativo rompeu com ele, porque era um público progressista e tal, pelas letras, pela história dele. E aí ele tenta angariar um público ultra-reacionário que não gosta da música dele, não gosta da postura, não gosta da história dele, e ele tenta jogar com esses caras, que tipo assim, como é que o artista, tipo, eu construí é como se, vamos usar de novo, Rage Against the Machine hoje dissesse assim, não, nós votamos no Trump, então acabou. Porque os caras que votam no Trump odeiam eles, e o público que gostava deles vai dizer, dane-se, eu não quero mais escutar, entende? E é um público que tradicionalmente não é consumidor de produtos culturais. Não é? Não. Só o enlatado aquele, entendeu? Sim. Que é o padronizado. Uma sériezinha que tá na moda, o filme que é o último blockbuster do momento, mas não é um consumidor habitual de produtos culturais. Não. Então é um suicídio profissional. Não, eu fico olhando esses artistas assim, que nem a Paula Toller também, como comprou aquela briga com a Haddad na época da eleição, que usaram uma música... Coitadinha da Paula Toller. E tu fica assim, cara... Ela deveria preencher o tempo dela aprendendo a cantar, cara. Uma lástima total. Coitadinha. Assim. Mas pelo menos a gente tem pessoas que estão se posicionando, daí, claro, muito ligados à MPB, por exemplo, Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, esses caras estão vindo, assim, né? E pelo menos a gente ainda tem eles, mas eu não sei, por exemplo, eu não vejo na nova geração, assim, artistas que peguem e se posicionem, entendeu? É muito difícil tu ver. Agora tu vê a Anitta dando uma enveredada e tal. Mas não é de verdade. Pois é. Mas é que tem essa turma do sertanejo aí agora que é toda do lado, né, do conservador. Tu salva um ou dois ali. Que gostam de fazer vídeo com rifle, atirando não sei aonde, fazendo vídeo contra a corona. Até por sinal, eu não sei o nome deles, porque, enfim, né, cara, tem muitos. Mas teve um que estava no Jornal Nacional essa semana, que ele fez um vídeo no início da pandemia dizendo, pode vir em mim, corona. Pô, o cara tá quase na UTI, Então, é um nicho onde talvez se venda uma ideia daquela coisa. Não, a vida é beber até cair, fazer muita pegar festa. Pegar as gurias e tal. E pegar as gurias e liberar os instintos mais primitivos. Então aquela coisa, vamos pegar uma arma e atirar pra cima e beber todas e pegar todas as gurias. Então aquela coisa de tu fazer uma crítica, uma reflexão, uma coisa, né, uma auto-interdição, assim, não combina com o produto que tu tá tentando vender. Eu acho que tem um pouco de análise mercadológica. Muito ligado também ao agronegócio, né? São muito ligados a essa lógica, né? Do agronegócio, da fazenda, do dinheiro. Mas o Nichols não tem mais nessas músicas fazenda. Não, mas é o que eu digo, mas é o público que eles se vestem, digamos,
a estética, toda a temática começou, então meio que transita por essa coisa do homem do campo, o cowboy que pega, mesmo que a gente saiba que é fake, mas... Um falso country, né? Exato, os caras primeiro ficam famosos, depois eles compram a fazenda. Não é o contrário, não vem da fazenda como eram os antigos, né? Sim. Que vinham da fazenda e daí... Eu gosto. Não, porque tu vai pegar a própria, mesmo Leonardo, esses caras que ficaram mainstream e tal, já não eram mais a moda de viola, já não eram mais aquela raiz, mas ainda vinham dessa coisa de Goiás, do interior e tal. Mas a maioria, hoje em dia, do tipo, vem da cidade classe média, cidade grande, vai lá, aí compra umas fazendas, uma cabeça de boi e tal. O sertanejo é pop, né? Sim, ele ocupou um espaço, né? Ocupou e tá um pouquinho para trás também, né? Agora, esse movimento do rock, ele também, de certa forma, ele replica uma tendência que a gente observa nos indivíduos, assim, singularmente considerados. Aquela coisa de quando tu é jovem, tu quer aproveitar a vida, tu quer experimentar, tu quer ter as experiências, tu é progressista, tu é contestador, bababá. E à medida que tu vai envelhecendo, chega ali na meia-idade ou um pouco mais, tu meio que abraça um conservadorismo onde a tua ideia é negar para as novas gerações tudo aquilo que tu experimentou ardorosamente quando tu era jovem. Eu tenho observado isso assim em pessoas conhecidas e até amigos, né, ex-amigos também. Ex-amigos também muito. De pessoas que não viveram por essas orientações quando eram jovens de forma nenhuma. E quando chega na meia-idade, elas meio que mudam, né, toda a forma de ver o mundo e a vida e querem que as novas gerações se comportem de uma maneira que elas, com 16, 18 anos, 20 anos, teriam considerado absolutamente inaceitável. Então, eu não sei. E a gente vê isso não só na música, por exemplo, pensa um grupo como Caceta e Planeta, que talvez seja um dos grupos assim mais importantes da história do humor nacional, em décadas recentes, e que tinha um humor absolutamente ofensivo, anárquico e ruptural ali na transição dos anos 70 para os 80, quando eles têm ali aqueles dois veículos, a Caceta Popular e o... Era um jornal, né? Que era uma revista e um jornal. Era o Planeta Diário e a Caceta Popular, e daí eles juntam esses dois grupos e formam o Caceta e Planeta. E eles eram super ácidos e críticos e anárquicos. Como é que um Caceta e Planeta, né, que participa dessa revolução do humor lá nos anos 70 e 80, como é que esses caras chegam na meia-idade ou na velhice, conservadores até a medula, como a maioria deles hoje são? Envelhecendo muito mal. Então é a definição de envelhecer mal, né? Me lembrei da cantora Taylor Swift. Eu sabia que ia vir a Taylor Swift na cabeça. E eu falei country e tal, Taylor Swift. Tu fica cantando as músicas dela. Fico, né? Até eu gosto da Taylor Swift, acho que ela tem coisas boas. Não, eu gosto dela. Tu fez um charminho, não lembro. Não lembro o nome dela, me ajuda. Foi truque, ele queria que a gente soltasse. Não, agora é engraçado, né? A gente pensa assim, a pessoa vai envelhecendo e vai ficando conservadora e tal. Mas, por exemplo, eu fico observando, tem uma pessoa que eu gosto muito, assim, que é o padre Júlio Lancelotti, né? Sim. Que, ele deve estar na casa dos 80 anos, né? Por aí, talvez. Tu vê o trabalho que ele faz lá com mendigos, com o pessoal, né, em situação de rua, assim. É fantástico, tu entende? E é uma pessoa que, tipo, já deu o sangue que tinha que dar, já fez o trabalho que tinha que ter feito. E tá lá, né, fazendo, se colocando, entre tantas outras pessoas. É que eu acho, assim, talvez essas pessoas que foram muito over, não sei, entram numa coisa, não sei se é de culpa, aí tem que chamar um psicólogo e tal, mas aí parece que às vezes entra numa situação de, aí querem se moldar e começam a ver tudo como, isso me lembra a minha juventude, isso é ruim, e começam a querer se moldar ao status quo, para ficar bem visto. Porque é muito fácil, né? É uma coisa que a gente tem que pensar, por exemplo, é muito mais fácil tu pegar o status quo e te adequar. Por exemplo, hoje todo mundo está dizendo que o partido tal é corrupto, então os meios de comunicação, majoritariamente as pessoas pensam tal situação. É muito mais fácil tu pegar e se adequar àquilo, mesmo que tu discorde, talvez, de alguns aspectos, mas tu diz, tá, e fica no senso comum do que tu dizer, pessoal, talvez isso não está me soando bem. É a mesma coisa, por exemplo, bandido bom, bandido morto. É muito mais fácil tu dizer assim, tem que matar todos os vagabundos e tal, porque... Tu vai dizer, tu pode não concordar muito, mas tu te anula, e tu diz, beleza. Do que tu chegar e dizer assim, pessoal, isso não vai adiantar em nada, tu já criou uma polêmica, tu já virou o cara da polêmica, o cara que tensiona, o cara... E aí tu já começa a ser excluído, entende? Para alguns tu vai ser chato, para outros tu vai ser defensor de bandido. Eu tô dando exemplo, mas eles só fazem papel de ridículo, cara, porque o negócio é o seguinte...
Se tu é uma pessoa um pouco mais conservadora que vem de casa, isso, tá? Tu tem uma possibilidade de crescimento pessoal que é começar a ter uma noção da realidade. Isso é uma situação. Agora, a pessoa que defendia, assim, essa pauta progressista, defendia o rock como rebeldia, virar conservador é só papel de ridículo. Não, isso é. Não tem nada, não tem nada. Mas é que eu consigo entender. Eu vejo muitas vezes, vem grupo de WhatsApp, por exemplo, isso é clássico. As pessoas começam a se moldar, do tipo, começa 5, 6 pessoas a fazer o padrão, o discurso padrão, que é o senso comum, vários sensos comuns, que é feito pela mídia, que é feito pela sociedade, mais ou menos. E aí, se tu chegar e disser assim, mas isso aqui não tá... Cara, tu já é um pé no saco, tu é o cara que é excluído. É difícil, entende, tu te posicionar contra o status quo. Então, muitas pessoas, às vezes, preferem do tipo, eu prefiro ficar fazendo uma rotina tal, com as pessoas tal, do que daqui a pouco divergir, porque isso é ruim, isso aí vai me afastar das pessoas, vai... E realmente tu tensiona, entendeu? Quando começou essas coisas de WhatsApp, agora meio que mudou um pouco o fluxo, né? Porque começa a mudar as lógicas de governo, começa a mudar a lógica Mas quando começou uma lógica fascista, assim mesmo, a avançar com um discurso determinado, se tu chegasse assim num grupo e dissesse assim, pessoal, isso aqui, botasse uma matéria jornalística, eu sei porque várias vezes aconteceu comigo, começa umas 10 pessoas a falar algo, e aí tu bota uma matéria jornalística que contradiga aquilo ali. Mas nada demais. Já é o suficiente para tu estar tumultuando o grupo, tu tá falando sobre política, tu tá não sei o quê. Não, mas é que daí tu é visto, os outros estão fazendo e aquilo é visto como algo orgânico, entende? Como algo normal. Mas se tu chega e disser assim, não, pessoal, tu é político, tu é não sei o quê, tu tá politizando, tu tá polarizando. Tu é besteira, falando disso até agora. Isso aí é ideologia, tipo, tudo aquilo que estava sendo feito. Não é. Ali é a pureza dos anjos. Eu cansei os caras assim, botando, daí começa com as coisas de meme e não sei o quê, como se fosse uma coisa de piada, uma coisa normal, usual, porque é o status quo, senso comum. E aí tu chega e diz assim, pessoal, isso aí é tal coisa, olha, tá aqui, tu tá. Eu presenciei isso muito na questão da Marielle, quando mataram a Marielle. Que daí nos grupos começaram a vir as coisas que a Marielle era namorada de traficante, que a Marielle tinha sido morta pelo Comando Vermelho, que a Marielle era isso, que era embolada não sei o quê. E aí nos grupos da polícia, isso, né? E aí eu começava a dizer, pessoal, não é desembargador, isso. Desembargador falando isso. Não, aí eu começava nos grupos a simplesmente dizer o seguinte, cara, não é isso, não é isso. Eu não sabia essa questão da milícia, mas eu dizia, olha, não é essa mulher dessa foto. Isso aí é montagem, da polícia, cara. E aí os caras, tá defensor de... E aí eu virava o cara, bom, até então o que vocês estão fazendo pode. Se eu colocar, pessoal, não vamos tumultuar o grupo, porque esse grupo é de tais assuntos. Eu disse, mas por que estão postando isso aqui? E eu não posso contradizer. Então eu vejo muito nessa questão do cara virar conservador, muito nessa situação também de, não tem mais peito para ficar comprando toda hora. Tem muita gente que prefere meio que, o que tá na onda agora, a onda é pra lá, então vamos pra lá. E é como tu falou antes, uma coisa é tu te atritar com o sistema e causar alguma irritabilidade no sistema quando isso pode te dar uma carreira, quando isso pode te dar dinheiro, quando isso pode te dar mídia. Agora, quando isso vai te dar dor de cabeça e desafetos, tu pensa, pra quê? É que boa parte das bandas que a gente conhece hoje de rock, elas despontaram na redemocratização, em que era, como é que chamava a galera, dietas já e não sei o que, entendeu? É tu contestar o milico ali, armado e fardado, entende? Tipo, já tinha um clima de democratização, ainda não era, mas daí os caras eram aquela coisa, estão sendo rebeldes, estão indo contra e tal, e claro, as pessoas se aglutinavam, porque viam naquilo uma forma de extravasar, e aí, claro, aí era fácil, entende, naquele contexto, não durante a ditadura, mas no período de redemocratização, claro. O bacana era tudo. Quem é que ia dizer, não, vamos continuar com esse sistema? Né? Quem é que ia ser o cara que dizia assim, vamos continuar com esse sistema corrupto, que tortura as pessoas, mata as pessoas e que está nos deixando aqui desempregado e com hiperinflação, como era no final da ditadura. Entende? Aí não ninguém ia chegar e levantar essa bandeira. Então era muito legal tu dizer, pessoal, vamos votar e vamos acabar com esse regime, não sei o quê. Então aí tu dispõe, aí depois que a coisa começa a mudar, tu, não, isso aqui já não... Não, o rock de Brasília veio exatamente com esse discurso nos anos 80 e hoje tem um discurso conservador. Mas é claro... Fiasquento. Não, mas é que eu digo, é muito fácil, porque daí depois tu vê que a onda muda. Agora os corruptos são os caras da esquerda, não sei o que. Então eles vão indo, entende? Porque o cara não, ele não é um cara, digamos, moldado dentro de uma ideologia, dentro de uma lógica. Ele é do tipo, o que está rolando agora, como é que eu posso me enquadrar, o que vai rolar na rádio, as rádios pensam o quê e tal. E o cara vai se jogando. A rádio jogava uma imposição disso, eu ainda peguei um pouco disso aí. Mas hoje não tem mais essa desculpa, até porque não tem rádio. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Já voltamos, a gente vai voltar para o nosso segundo bloco, só com aquelas coisas leves que a gente sempre fala, e com as bizarrices do excrementíssimo presidente.
Até daqui a pouco. Bem-vindos de volta ao segundo bloco do Soma de Ideias, pessoal. E eu queria começar o segundo bloco contando um episódio para vocês. Lá no início dos anos 2000, assim, quando eu tinha uns 5 anos, não, tô brincando, eu fui no show do Malmsteen, ali no Opinião, né? Na época eu era muito fã do Malmsteen, assim, e eu sabia mais ou menos que ele era um palhaço, assim, né, por ler em revista. E eu cheguei mais cedo e pensei, pô, vou lá falar com o Malmsteen, né, cara? Então eu cheguei lá, assim, né, cara, na época tinha uma máquina, era o último suspiro da máquina de filme, pensei, vou tirar uma foto. Cheguei na frente do Malmsteen, assim, falei com ele, ele olhou pra mim assim, olhou as costas, foi embora. E essa semana, foi um constrangimento terrível, né? Terrível, né? Fica ali, ó. E essa semana vazou um vídeo dos bastidores do Fórum de Davos, né? Do Al Gore com o Bolsonaro. E foi a única vez que eu senti um constrangimento com alguém parecido com esse que eu passei, cara. Porque que coisa mais terrível aquilo, cara. Mas esse clipe do filme, que é um filme que está disponível no YouTube e no Google Play, se eu não me engano, que é O Fórum, do diretor alemão, né? Que é um documentário sobre o Fórum de Davos. E tem essa cena que viralizou essa semana, que é hilária. Eu acho que é pior, porque eu lembro de ter lido uma vez uma história pior de um fã que tentou chegar perto do Malmsteen para pegar um autógrafo, uma coisa, e o Malmsteen estava terminando um cigarrinho, o Malmsteen pegou o cigarro e jogou a bituca na testa do guri. Eu acho que é comparável com essa história, que é pior que a tua. Porque o Al Gore fez isso com palavras, né? Sim. Não, e antes ele já tinha sido abordado, né, que é outro clipezinho, que é abordado por uma mulher do Greenpeace, uma representante do Greenpeace. E aí ele tá lá sozinho, porque ninguém quer falar com ele, do tipo, é um patinho feio ali, meio que olhando pras paredes. Chega a mulher... O patinho feio vira assim, né? Ele não, já é. Comparar com o de feio. Daí ela chega pra falar com ele, né, não sei o que, tudo bem, e ele, alguém veio falar comigo, sou do Greenpeace, ele murcha, né? A sua preocupação com a gente sabe que o senhor é preocupado com a Amazônia e com os indígenas, totalmente assim, né? Ela tá sendo irônica, né? E depois mostra ela conversando com uma outra militante lá, e ela dizendo, fui lá falar com aquele lixo, não sei o que. Olha, é vergonhoso que a gente tenha uma figura dessas. Tristeza, né? Como, eu sei que é muita lacração no Brasil, que os caras gostam de imitar, como eles dizem, mas é uma vergonha a gente ter o Bolsonaro como principal liderança, né? Fiasqueira. Uma fiasqueira, a gente nunca passou por isso. Eu digo, é o cara mais despreparado da história do Brasil, desde Dom Pedro, enfim, tu pode pegar Dom Pedro que tu quiser, lá do Império, não existiu, né? Nem Dom João VI lá, que todo mundo achava que era um coitado e tal, é pior do que o Bolsonaro em termos de despreparo, de tosqueira, de não... Tu entende? É uma figura assim que ele não consegue se colocar em nenhum lugar. Toda vez que ele se coloca, ele é um constrangimento absurdo. Sim. Se ele se coloca em uma reunião de líderes mundiais, é um constrangimento absurdo, independente do que seja o assunto. Pode ser com Trump, que é um cara que, né, pensa meio parecido com ele. Ele parece um coitado, cara que... O Bolsonaro não pensa. O Bolsonaro, me lembra, acho que o Abel comentou isso uma vez, ele lembra aquele personagem do Homens de Preto, lembra? Que o inseto veste aquela fantasia de humano. Aquela fantasia de humano todo desengonçado, só fazendo tudo errado, cara. Parece que é uma criatura que tem uma dificuldade autêntica de posar de humano, né? Exato. Porque é um desconforto, o zíper fica abrindo, assim. E tu tá tentando convencer os outros que tu é uma pessoa que é a impressão que tu tem ali naqueles vídeos do... Não, cara, é constrangedor mesmo. Eu já vi umas 10 vezes aquele do Al Gore, daí ele... nós queremos vender, explorar a Amazônia com os Estados Unidos. Dá vontade de dizer, cara, tu não conhece o Al Gore, do tipo, tu não sabe que ele é um militante contra o aquecimento global, o cara tem filme. Mas ele não conhece, o cara concorreu ao Oscar. E aí tu chega lá de uma forma totalmente subalterna, para um cara que nem é governo, mas ele foi vice-presidente dos Estados Unidos. Aí se coloca de uma forma subalterna, que já é bizarro para um presidente da República de qualquer país. Entendeu? Do mundo. Como é que, por exemplo, assim, um cara que se diz patriota, que se diz nacionalista, é subalterno a outra nação. Já é uma excrescência por si só. Ou tu é patriota e nacionalista, ou tu é subserviente. Aí ele vai lá e se coloca numa posição e ainda diz, nós queremos explorar a Amazônia com os Estados Unidos, sendo que o Al Gore é um cara que não quer exploração do meio ambiente, não sei o quê, na tese.
Daí tu, tipo, tanto é que daí ele fica até chocado. Agora dá pra dizer. Eu não entendi muito bem o que tu quer dizer com isso. Não entendo. Como assim, explorar? Tu quer explorar os teus recursos com uma outra nação. Tipo, tu tá vendendo o teu país. Exato, tu tá querendo fazer negociação, é mais ou menos assim que ele fala, né? Imagina quanto de insalubridade não ganha o tradutor do Bolsonaro. Ah, olha. Não, pra mim o pior. Vergonha, sabe, né? Quem é o cara que mais deve ganhar? O tradutor. Não, quem mais deve ganhar, cara, é o cara que faz as Libras. Aquele ali, porque ele faz com tanta empolgação aquilo, cara, diz, não, esse cara deve estar ganhando milhões de reais. Pra fazer com essa empolgação, Libras, assim, o cara falando o que ele fala e ele felizão, assim, e rindo, e eu disse, não, esse aí... Eu tenho certeza que quando corta a câmera, o cara das Libras pega e começa a fazer uns... Não vai atrás desse cara aqui. Porque, olha, é constrangedor, cara. Quando eu vejo aquela emoção dele toda, eu fico assim, cara, mas todo dia tu tem que ficar fazendo isso pra esse monstro aqui, meu. E agora a gente vai testar a versatilidade do posto Ipiranga, então... E essas contradições do governo estão muito em voga agora quando a gente está com essa nova tensão no ar. Afinal, para onde vai o governo? Vai se manter fiel à promessa de campanha da agenda econômica ultraliberal? Ou agora que descobriu acidentalmente por conta da pandemia que uma agenda social pode ser uma forma de renovar a tua base de eleitores e aumentar a tua aprovação, será que o governo vai desistir do que vendeu na campanha e vai vestir uma indumentária desenvolvimentista, daqui a pouco até defendendo alguns princípios de social-democracia, de estado de bem-estar social e aumentando a ideia da presença do Estado na economia? Como é que vai ficar essa debacle dos ultraliberais com desenvolvimentistas no governo? Essa talvez seja uma das grandes interrogações, né, sobre o futuro da gestão do Bolsonaro. Não, e é interessante em relação a isso que todos os projetos, aqueles que em tese a classe média abominou dos governos do PT, da centro-esquerda e tal, que eram o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, essa lógica de que, bom, meus impostos não retornam para mim, a classe média ela teve essa sensação de que eu pago muito imposto, não vejo nenhum retorno. Né? Não tenho nenhum retorno, enquanto o pobre recebe Bolsa Família, o pobre consegue comprar sua casa financiada. Então se criou esse clima, né, dentro de uma lógica de classe média, e agora esses programas seguem seguem sendo aplicados e isso aparentemente contra os homens, né? Parece que veio para ficar. E aí como é que fica o discurso aquele de que meus impostos, porque inclusive o Guedes falou, se for ter um valor tal agora como é que é o nome desse novo Bolsa Família que eles estão querendo? Renda Brasil de R$300, a gente vai ter que então cortar o abatimento ali, né, a dedução do imposto de renda ali da saúde, não sei o quê. Quer dizer, como é que essas pessoas que votaram num projeto, que diziam que pagavam muitos impostos, que não sei o quê, que estavam dando para pobre, que pobre estava dando de avião, agora vão aceitar que vão se prejudicar, inclusive no imposto de renda? Quer dizer, nem o governo da centro-esquerda lá, nem o governo do PT propôs algo assim, entende? De tirar, porque isso vai trazer um prejuízo grande para muitas pessoas, para a classe média. E estão aí, estão olhando, entendeu? Isso que eu acho chocante. E tem uma coisa mais complicada, assim, que é de pronto agora. Como é que eles vão se virar com a PEC dos gastos, né? O que o Guedes vai fazer aí? Porque para suprir esses programas sociais, para investir em cima do capital político do Lula, porque a briga é essa, né? Que é o capital político do Lula. O que ele vai fazer com a PEC dos gastos? O que ele vai falar para a base dele agora? Não, tudo que eu comecei, que o Bel começou citando ali, tudo que eu vendi para vocês no início, agora não vale mais, porque o único pensamento que a gente tem é 2022. Sim, é eleitoral, né? Eu tenho a maior dificuldade de entender por que um programa chamado Bolsa Família é ruim, mas se tu mudar o nome dele para Renda Brasil, aí ele é bom. E se tu tem um Minha Casa Minha Vida, isso é uma coisa péssima, socialista, comunista, mas se tu muda o nome dele para Casa Verde Amarela, daí ele é uma agenda positiva. Então essa transição de discurso, eu acho que mesmo para esse discurso algo camaleônico do bolsonarismo, nós estamos vendo esses limites serem testados, que está chegando num ponto que tu não pode ter essa estratégia de estar cada dia com uma indumentária diferente para sempre. Uma hora isso, né, essas contradições vão gerar tensões que elas vão ser insolutáveis. O próprio grupo de apoio, né? É que essa é uma lógica que sempre essa lógica bolsonarista utilizou, que é a morde e assopra, né? O tempo inteiro, os gays têm que morrer. Aí depois, não, nós temos que fazer políticas a favor dos gays. Então, é sempre um ganha-ganha. As mulheres têm que ganhar menos. Mas nós estamos junto com as mulheres, inclusive as mulheres estão no nosso grupo. Tu entende? E aí o que acontece? Tu ganha o público que odeia aquele público, né? Digamos, aquela categoria lá, seja qual for. Então tá, ele falou mal de tal categoria. O cara falou mal. Aí ele pega e diz o seguinte, não, mas eu gosto. Aí as pessoas que
que gostam de dizer assim, mas ele não é tão mal. Então tu tem o tempo inteiro tu tá num ganha-ganha. Nós temos que ter o estado mínimo. Daí o cara, maravilha. Não, mas nós temos que ter o estado máximo também. Então o cara fica com cada um compra ele como bem entende. Isso é uma estratégia. Tu cria uma... Não, chega uma hora que isso vai ter um momento que tu vai ter que botar na mesa e aí as coisas ficam claras e a gente sabe pra onde vai cair. Mas a estratégia para tu ampliar a tua base é essa. Tu faz um discurso para todo mundo. Tu joga aqui e tu joga lá. Tu fala mal de homossexual e depois tu diz que tem amigo homossexual. Tu vai lá e fala mal do movimento negro, depois tu bota o Hélio Negrão, não sei o quê. Aí tu fala mal do estado, né, do estado de bem-estar social, mas depois tu chega lá e faz projetos de bem-estar social. Então tu ganha de todos os lados. Ele tá fazendo projetos para mim. E o outro assim, ele é contra os projetos. E assim ele vai ampliando a base dele. Foi assim que ele se elegeu. Se lembrar, a eleição dele foi tudo baseado nisso. Ele lançava uma frase polêmica, aí todo mundo sentava a mão nele e depois ele dizia, não foi o que eu quis dizer, vocês estão deturpando, que eu sou inclusive favorável a tal coisa. Mas aquela galera que concordava com ele, com aquele discurso absurdo, permanecia lá e ele ampliava para uma galera mais ponderada. Então assim, a gente tem que tentar entender essa estratégia, que você vem muito do Steve Bannon, né? Sim. Tu cria o tempo inteiro uma tensão, tu cria a pessoa, tá sempre sendo falada e ao mesmo tempo tu ganha de todos os lados, né? Steve Bannon, que é o pai da estratégia teórica da neodireita populista aqui nas Américas e que está preso agora. Não, curioso, todo mundo que se envolve com o Bolsonaro é preso, menos ele, né? Ele dá azar. É uma coisa muito interessante. Steve Bannon é uma espécie de Olavo de Carvalho, né, norte-americano, e exerceu uma influência tremenda sobre a eleição do Trump, a ponto de que logo no começo do governo do Trump as pessoas diziam quem é o mestre e quem é o submisso ali, a tal ponto que se via a força da figura do Bannon. Depois ele cai em desgraça com o Trump e com os trumpistas e agora está preso por fraude, e uma fraude assim, vigarice. Ele recebeu a fiança lá de 5 milhões de dólares, né, pagou e tal, mas pra gente ver o nível que... Não sei se não foi 7. 7, talvez. Mas para ver o nível que nós estamos nessa extrema-direita, que vinha para moralizar, que vinha contra a corrupção, que vinha... Bom, o Steve Bannon, quando o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, sentou do lado dele, do lado esquerdo, ali na mesa. Sim, tirou foto com o Bananinha. Tirou foto, não, com o Eduardo Bolsonaro. Bananinha, ele é o cara... Bananinha é um negócio que melhor. Ele é o cara que realmente tem influência sobre o governo brasileiro. E foi preso nos Estados Unidos por fraude, por pegar recursos e se apropriar dos recursos. Nada mais do que corrupção. Assim como o Queiroz, assim. Então tu vai vendo, né, quem está à volta desse governo com esse discurso da pauta moralista, da pauta anticorrupção, da pauta... Tu vai vendo as movimentações e tu observa que talvez a gente esteja vivendo hoje o governo mais corrupto dos últimos 20 anos, talvez 30 anos no Brasil. Entende? Talvez mais do que Fernando Collor, mais do que o Sarney, enfim. Por quê? Porque ele começa a podar as investigações da Polícia Federal, começa a movimentar os peões ali para que não se... é terrível. Entende? Para que não se investigue. Tem um meme famoso, né? Como é que você vai acabar com a corrupção? Acabando com a investigação, proibindo, deixar de investigar. E é o que está acontecendo assim, ó. Mas isso é a prática do maior partido político do Brasil e mais autoritário que é o Exército, né? Sim. Essa é a prática, né? Se não tem dados, não existiu o problema. Isso aconteceu na epidemia de 74, 75. Isso, e está acontecendo até agora com essa questão do corona. Né? Os dados não são repassados. Tem, por exemplo, Minas Gerais é um estado que não repassa mais dados. Não, se não tivesse o consórcio, a gente não estaria... Exato, e o Exército é um que, por exemplo, tanto é que tem agora eu nem sei quem é o ministro, né, da Saúde, porque é um interino já há tanto tempo, um militar que com certeza os dados não estão chegando. Paraquedista, viu? É um paraquedista. Esse sabe tudo sobre medicina. Literalmente um paraquedista. A próxima vez que eu ficar doente, eu vou no paraquedista. Olha, eu tenho uma... E já que vocês entraram no assunto aí desse caráter dúbio de uma pretensa moralização da política, né? Saiu a notícia hoje dessa estranha movimentação de 2,3 milhões de reais apenas no período de 1 ano e meio na conta do Assef, que é o advogado, né, o anjo da família Bolsonaro, que presta serviço de advocacia, oferece refúgio para esconder o Queiroz no interior de Atibaia. Ele não sabia que o Queiroz estava na casa dele. Ele não sabia. E também foi revelado essa semana que ele chegou em dado momento a pagar dívidas ali de atendimento médico e despesas hospitalares do Queiroz. Nunca me ofereceu isso. Nessas horas eu vejo como eu sou um advogado sem coração, né? Porque eu nunca fiz isso para ninguém, de sair pagando espontaneamente, né, despesas médicas, assim. Tu vê que é uma pessoa boa, né? E a gente aqui falando mal dele. Nós somos terríveis. Nós somos mas olha, não...
Como a gente pode aceitar esse tipo de situação no sentido de dizer assim, não tem... Por exemplo, tu começa a ver as movimentações do Flávio Bolsonaro, tudo que já tem comprovado, não é algo... Não tá no Ministério do Ar, tá comprovado. Tem que comprovar isso. Não, são coisas assim, dados bancários, sabe? Horário, extrato, é um fato dado. E a gente vê essas questões do Youssef e também outro fato dado, porque são movimentações bancárias, não é algo que... será que esse dinheiro veio de uma compra de imóvel? Não, tá dado, olha, isso aqui... E a gente tem uma leniência, aquela galera que ia pra rua em 2013, que foi pra rua em 2016, que vinha com aquele discurso de, meu Deus, o país não pode mais, ninguém aguenta mais e tal. O gigante acordou, que nunca existiu tanta corrupção, meu Deus, contra todos os corruptos, se for corrupto, que eu já citei muito, né? Se o fulano for corrupto, prende, né? Do bolsonarista. Não tem político de estimação. Não tem político de estimação. Então tudo quieto, por que não estão na rua botando fogo nas coisas? Cadê a dancinha? Cadê o morobloco? Tu sabe que toda essa o coronavírus é responsabilidade disso aí. Deus olhou pra isso aqui, não, morobloco é demais, ó, toma. Morobloco não. Cantando a música aquela, como é lindo meu amor por você. Mas eu também eu também me pergunto isso, né? Que fim levou todo aquele sentimento de revolta e de fim da tolerância com a corrupção? Os revoltados Cadê o Vilas Boas? Cadê o Vilas Boas agora? E o mais louco é que assim, ó, essas pessoas iam pra rua e diziam assim, ó, a gente quer mais saúde, a gente quer mais educação, a gente quer tudo aquilo que foi feito ao contrário desde 2016. Do teto de gastos, reduzindo investimentos, saúde, educação, segurança, a questão que a gente está vendo da segurança pública, agora os caras cortando investimento em segurança pública, a gente vê essa questão da corrupção, que era outra pauta, prioritária e tal. Corrupção. Né, acabando, né, todos os órgãos de controle e tal sendo fechados ou mexidos. Então, enfim, o que essas pessoas queriam e por que não estão se mobilizando? Aquela reunião ministerial deveria ter provocado uma indignação coletiva. Mas terrível, claro, né? Óbvio. Se tiver que trocar o ministro, eu vou trocar. Então a gente vê que era uma pauta muito mais de ódio mesmo, muito mais, assim, não era uma pauta racional, uma pauta realmente... De intuito de mudança positiva para um país, para uma nação melhor. Porque a gente está vendendo tudo a preço de banana, a corrupção nunca teve tão grande, a gente está vendo assim, é bizarro. Por exemplo, isso que está acontecendo hoje, se fosse botar o Lula, mas mesmo que só muda o Bolsonaro, põe Lula, se isso fosse um governo, digamos, do Lula, o cara já tinha, meu Deus, acho que já tinham empalado ele lá na frente do palácio. Enforcado lá na guilhotina. Se fosse o governo do Lula, ele teria caído às 3 da tarde, naquele dia que foi revelado que estavam usando o avião presidencial para transportar cocaína, né? Certo. Aquilo tinha passado no noticiário da hora do almoço ali, às 3 da tarde o governo tinha caído. Certo, com certeza, sem dúvidas. E hoje, né, não só... que o sujeito continua recebendo... Está solto, está trabalhando, recebendo salário normal e aquilo não respingou no governo e no presidente de forma nenhuma. Foi um incidente isolado. Imagina se o filho do Lula fosse o Flávio Bolsonaro. Sim, com a fantástica fábrica de chocolate, a lojinha de chocolate que rende milhões. E não vende na Páscoa. Que coisa, né? É bem isso. Então, um esquema de lavagem de dinheiro, assim, grotesco, que tu não precisa... Não, tosco. Não é grotesco. Ninguém precisa ter um doutorado em economia para entender que é um esquema de lavagem básico, de dinheiro, né? E aí as pessoas vêm com aquelas coisas de valor, né? Mas é 100 mil para Michele Bolsonaro, os cheques que ela recebeu. O que é 100 mil perto de... então a corrupção. Isso é o que saiu. Por exemplo, a questão da Michele Bolsonaro é uma pessoa, é uma personagem. A gente já tem agora os 2,3 milhões do Youssef e assim vai ampliando. Tudo que movimentou em volta do Flávio Bolsonaro e inclusive do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque os escritórios, os gabinetes eram cruzados. A filha de um estava no dele e vice-versa, entende? Quer dizer, ele tá... Queiroz, né? Exato, ele estava... Não, e ele fazia também, esqueceu a Val do Açaí. E a Val do Açaí vai ser candidata. E a Val do Açaí é o primeiro ali que começou a aparecer essa questão da rachadinha e lavagem de dinheiro. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente tem o presidente da República envolvido, isso claramente envolvido, e aí a gente começa a ver o montante começa a 2 milhões, 5 milhões. Bom, daqui a pouco a gente vai estar na casa dos 50, 60 milhões, por exemplo. Mas, para esses caras, eles argumentam, mas o que é? Esses dias eu tive que ler isso. Mas o que são os 89 mil reais perto de não sei quanto da Petrobras, que não sei o quê? Eu disse, parceiro... Corrupção é corrupção, não importa se é contra R$2, se pegou 10 milhões, se pegou... O importa é o seguinte, o ato foi de corrupção. Se é contra a corrupção, não interessa o valor.
Porque daí fica nessa ponderação. Eu disse, olha só, quem era contra a corrupção, contra todos, se for culpado que pague o seu preço. Não era esse o discurso, agora o discurso é ponderação. Não, mas isso aí não é nada perto do montante e tal. E agora vê que interessante, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, o mercado, numa boa, aceita contanto que a agenda seja a agenda do Guedes. Como o mercado vai reagir com tudo isso agora para ficar distante, uma vez que o governo também não está fazendo esse carinho mais na agenda do Guedes, né? Esse, ao meu ver, é o grande mistério no momento, porque se a gente for pegar daquele tripé que elege o governo Bolsonaro, nós tínhamos o lavajatismo que caiu, né? Ali, a partir do momento que há a ruptura com o Moro, isso termina. Havia aquela promessa de acabar com as taxas de homicídios elevadas, com a criminalidade, coisa e tal. A gente não vê um pio em torno disso. Essa discussão ela sumiu do debate público de uma maneira impressionante e isso é espantoso, considerando que se a gente volta uns poucos anos atrás, isso era considerado como o problema determinante do Brasil. Era a corrupção e a violência urbana que ninguém aguenta mais, que chegou no último... Parece que agora a gente aguenta a violência sem indícios de que ela tenha diminuído substancialmente. Então isso também se perdeu. Talvez a última, né, bandeira que tem, além, claro, da questão do conservadorismo dos costumes e tal, e do discurso de aproximação religiosa, mas a última bandeira ainda é o posto Ipiranga do ultraliberalismo do Guedes. Caindo isso, o que sobra? Então, essa é sobra o exército. Sobra o exército. Sobra o discurso demagógico e violento. E aí a sociedade gosta, talvez, não sei dizer, porque... Mas sabe por que eu vou me arriscar a dar um palpite por que isso acontece? Porque quando os militares eles saem do período da ditadura, eles saem bem. Eles saem muito bem, eles não foram julgados, eles não foram presos, eles não sofreram indenizações, eles saíram com altas aposentadorias, agora fizeram uma reforma nova, diga-se de passagem também, então eles saem bem. Então essa imagem de ilibados ficou no Exército. Dessa vez a gente tem uma diferença. O Exército está se associando a uma coisa muito ruim para ele, a qual ele não vai mais se desvincular, que é essa questão que a gente está falando aqui dos escândalos, né? A questão do Mourão, agora um exemplo, que é comprar um satélite para o INPE que não serve para o INPE, que está em alta agora, né? O INPE dizendo não serve para nós, não existe isso. E a questão da pandemia, porque o Exército se associou e abonou um genocídio. E isso está tendo uma repercussão mundial. Então eu acredito que a partir dessa associação, talvez essa postura vai mudar um pouco, porque até então as pessoas estão confiando. Não, a ordem é o Exército. Sim. Né? O sucesso é o Exército. Agora, como é que vai ser isso daqui para frente que a gente vai poder medir? Que eles ganharam muitas vantagens, ganharam, né? Garantiram as carreiras. Agora, o que vai ficar de legado e como é que vai ser visto isso é o ponto-chave, né? É a primeira vez que isso vem na história do Exército. É verdade. É a primeira vez que isso vai acontecer. Será bem curioso. E eu sei que nós estamos já indo quase para os finalmente aqui, mas 10 ainda. Mas eu não posso, né, até aproveitando a indumentária do nosso convidado aqui, né? Eu vou usar a camiseta, já vou avisando, eu tenho várias, eu tenho umas 4 embaixo. Fiquei aqui, eu vim aqui trouxão nerd de Batman, né? Mas eu gosto. Eu fiquei morrendo de inveja. Eu gosto. Mas gostei muito do trailer, inclusive, do teaser do novo Batman. Tá, sugestão de pauta para o primeiro bloco da próxima semana, aí, falar do novo Batman. Gostei. Mas, né, pegando o gancho da camiseta aqui, como é que fica essa questão de um governo que foi agora podado pelas instituições até certo ponto, pela STF e outras instituições, mas um governo que estava começando ativamente a produzir dossiês para catalogar e identificar antifascistas? Que comportamento estranho para um governo que nega sempre, peremptoriamente, ser fascista, diz que não é fascista, que não gosta de fascista, que não tem nada a ver com fascismo, mas não obstante ele se sente intimidado e vê antifascistas como inimigos. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre isso. Mas aí que tá, ele pode dizer que não é fascista, mas ele usa toda a indumentária, ele é fascista, mas ele pode dizer que não é, mas ele é. E tanto ele é, e sabe que é, e é cínico em dizer que não é, que ele utilizou uma frase esses dias, né? A frase do Mussolini, que é: mais vale viver um dia como um leão do que a vida inteira como ovelhas. Eu vi isso. Algo assim. Isso é uma frase do Mussolini, do fascista máximo, do criador do fascismo. Quer dizer, qual é o teu objetivo de dizer uma frase dessas? Tu assumiu, no meu ponto de vista, é assim, assumir que sou fascista. Mas o Ricardo Alvim assumiu também, né? Não, o Ricardo Alvim, ele fez um teatrão do Goebbels, entende? Ele fez mimetizou o Goebbels. Pelo amor de Deus, do tipo... Então tem que assumir. Olha, uma vez eu tava falando, cara, tu é fascista. Aí, que absurdo, não sei o quê. Tu não gosta de ser chamado de fascista?
Tu acha que é negativo ser chamado de fascista? Não seja fascista. Entendeu? Então, se tu sabe, por exemplo, se te bate, você tu é fascista. Fascista não é xingamento. Fascista é uma definição. E ela tem toda uma carga. Assim como ser antifascista tem uma definição, assim como ser comunista tem uma definição, socialista tem uma definição, social-democrata, cada um tem o seu pacotinho. Se tu te sente mal quando alguém te diz que tu é fascista e comprova que tu é fascista, então eu vou dizer, olha, não é fascista? Não. O que tu acha? Patriotismo acima de tudo. Patriotismo acima de tudo. Ah, Deus não sei, Deus não sei o quê. Comunistas e socialistas são excrescentes da humanidade. Beleza. Ah, eu não... grupos vulneráveis, sei lá, LGBT, trans, imigrantes, negros, são um pessoal que tu não é a galera que eu gosto. Cara, onde tu não te enquadrou no conceito fascista? Onde tu não te enquadrou na definição fascista? Então, se eu te chamar de fascista, eu não tô te xingando, cara. Eu tô te dizendo, tu é fascista. Pra mim é negativo. Pra mim, esse ponto de vista é negativo. Agora, se me chamar de comunista, eu não sou comunista, mas eu não vou levar como ofensa. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, tem uma lógica que não é negativa. Aí esses caras que... Não, né? Não, mas não é. Agora, aí tu chega pra esse cara e diz, tu é fascista. Ah, eu não sou fascista. Aí tu define pra ele o que ele é. Ele concorda com todos os pontos. Que eles concordam. Nenhum aspecto do fascismo não bate no Bolsonaro. Nada dos estudos assim, o que seria o fascismo global, que sempre vai acontecer e tal. Tu vai pegar lá 20 pontos, os 20 pontos vão colar nele. Nele, na lógica de governo. Então, quer dizer, é um governo fascista. E o que ele faz? Ele vai perseguir os antifascistas. E o que o antifascismo tem? Qual é a lógica do antifascismo? É defender o quê? Democracia, é defender a diversidade, é defender justamente essa questão de denunciar a corrupção. É isso, é o antifascismo. Quer dizer, todo cidadão deveria, por obrigação, ser antifascista, porque ele quer uma sociedade mais plural, uma sociedade mais ampla. E aí o que o governo faz? Ele restringe, ele quer pegar justamente os caras. Porque o que seria um policial fascista? Vamos pegar o caso, né? Começou policial e estou na lista dos policiais antifascismo, que foi essa lista que veio à tona, feita pelo Ministério da Justiça. Eu penso assim, cara, o que é um policial fascista? O que é um policial fascista? É um cara que não vai respeitar a legalidade, é um cara que vai escolher as pessoas por cor da pele, vai executar as pessoas porque, afinal de contas, ele é o Estado, ele não precisa do judiciário, ele não precisa do Ministério Público, não precisa de advogado. Isso é o fascismo. É o agir pelo agir, é a ação pela ação, é a violência como método, e é o que os caras fazem. Então, quer dizer, tu deveria estar fazendo, o Bolsonaro deveria estar fazendo, curiosamente não faz, deveria estar fazendo um dossiê em relação aos milicianos, aos policiais vinculados às milícias. Pega essa inteligência, põe na cadeia. O Adriano da Nóbrega não era um amigão dele, que era miliciano? Como é que ele vai passar pela casa dele assim, sem fazer assim? Agora? Pois é, mas o que eu quero te dizer é isso, que é muito curioso ele se preocupar com os policiais antifascismo, os policiais que lutam pela democracia e nada além disso, e se despreocupar com os milicianos, não fazer dossiê de milicianos. Isso demonstra o que é o bolsonarismo e demonstra qual é a real mesmo, onde ele quer chegar. E tanto é que, por exemplo, eu fui dentro desse dossiê do Ministério da Justiça, meu nome está lá. E o meu procedimento, que foi iniciado aqui no Rio Grande do Sul por um deputado estadual vinculado ao PSL, que é braço direito do Bolsonaro, foi esse procedimento que ele abriu no Ministério Público e fez várias denúncias, que está lá nesse dossiê do Ministério da Justiça, que foi a origem para começar a monitorar os policiais antifascismo, e depois foi a carta, o manifesto que deu origem, toda essa investigação era manifesto pela democracia. Quer dizer, esse manifesto que os policiais assinaram que virou a base do... Então daí a gente começa a observar, né? Como é que funciona. E é uma coisa muito interessante que sempre vale a gente lembrar para quem dormiu no ponto em relação a isso, a nossa Constituição de 88 é expressamente um fruto do antifascismo. Ela surge na esteira do constitucionalismo europeu pós-Segunda Guerra, onde a proteção aos direitos humanos, direitos e garantias fundamentais, a um ecossistema democrático e a rejeição in limine ao fascismo, ao nazismo, a qualquer coisa semelhante em termos de Estado autoritário, é um pressuposto, é um princípio basilar. Então a nossa Constituição, o documento que funda a nossa ordem jurídica, né, e política atual, é essencialmente Mas as nossas forças armadas foram lutar contra o fascismo na Itália. Os pracinhas são heróis antifascistas. Então é completamente psicótico. É insano a gente criminalizar a ideia de antifascismo, porque isso é outra forma, é dizer com outras palavras que a gente está criminalizando a democracia. Isso, exatamente. Então, gente, semana que vem a gente vai ter mais esse assunto. Tem pauta, né? Eu acho que não vai faltar assunto. Tem pauta. Agora no final eu te apresento também. Gente, esse foi mais um Soma de Ideias. Obrigado, eu sou André Scheid. Eu continuo sendo o Henrique Abel. E eu sou o Leonel Hadi. Até a semana que vem, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.